Olá, irmãos, graça e paz a todos. Vamos começar a nossa aula da semana. E o tema dessa aula quer dizer a batalha invisível. Esse é o tema da nossa aula da semana. Nós, na outra aula, falamos dentro da carta aos Efésios, falamos sobre metanoia e vamos fechar então a carta aos Efésios falando sobre essa batalha invisível. Eu quero convidar você então a abrir a sua Bíblia em Efésios, capítulo 6, do verso 10 em diante. Efésios, capítulo 6, do verso 10 até o verso 18, que nós vamos acompanhar. Diz assim o apóstolo Paulo: Quanto mais sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra a carne ou sangue, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos da couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Então, o tema da nossa aula está baseado nesse texto. E o propósito, ou o objetivo dessa aula é despertar a consciência da batalha na qual a igreja está inserida. E aí o versículo de destaque é: revesti-vos de toda a armadura de Deus para poderdes ficar firmes contra a cilada do diabo. Então a gente vai passar agora por um contexto rápido para poder a gente dar prosseguimento naquilo que nós vamos abordar. Então, dentro de um conceito mais abrangente, o apóstolo Paulo, após passar todas as instruções dentro da carta aos Efésios, como se deveria proceder para alcançar as bênçãos que aqui estão descritas, prometidas para aqueles que seguem ao Senhor, ele deixa nesse último capítulo um registro de algo que está presente na vida de qualquer pessoa que aceita Deus, que aceita Cristo. Isso está presente na vida de todo cristão, que é esse conceito de batalha espiritual. Isso é algo inerente. Ou seja, todo aquele que aceita Cristo, todo aquele que aceita viver de acordo com aquilo que Cristo ensina, ele automaticamente está inserido nesse contexto de batalha. Não dá para a gente fugir. É automático. No momento que aceitamos, logo passamos a estar inseridos nesse contexto. Essa é a nossa realidade. E não dá para a gente ficar em cima do muro. Não é uma coisa que a gente escolhe. E esse tipo de batalha, a batalha espiritual, ela tem dois lados muito claros. Ela não tem um em cima do muro. São dois lados muito claros. Ou é o lado de Deus, o lado de Cristo, ou é o lado do diabo. E não tem meio termo. Então a gente precisa ter isso muito bem claro na nossa mente. Não tem meio termo, não dá para ficar em cima do muro. E não é uma coisa que a gente escolhe. A gente está automaticamente inserido nesse contexto. Mas seguindo aqui, nesse texto, Paulo vai trazer elementos naturais ou objetos naturais a fim de que as pessoas pudessem entender a mensagem que estava sendo passada nesse texto. A gente pega ali umas coisas didáticas para poder fazer a pessoa entender, e foi o que Paulo fez aqui. Ele vai trazendo esse contexto igual, por exemplo, a justiça não é algo que a gente vê. Você não consegue apalpar a justiça, você não consegue pegar a justiça nas mãos. Ninguém consegue pegar a fé. Mas a couraça ou o escudo, como são elementos aqui no texto
que estão descritos, nós conseguimos ver, nós conseguimos apalpar, conseguimos pegar e conseguimos entender para qual objetivo ou qual a finalidade que esses objetos são utilizados. Então, Paulo traz essa linguagem para poder entender. Ele traz esse conceito dentro de uma armadura, né? A armadura aqui descrita é a armadura bem parecida com a armadura dos romanos. Lembra que na aula passada eu falei que a carta aos Efésios foi escrita, né? Paulo escreveu essa carta para uma igreja que estava inserida dentro da cidade de Éfeso, que era uma sociedade grego-romana, e o império que predominava ali era o Império Romano. Então, Paulo traz esses elementos. É claro que se você for olhar toda a composição da armadura romana, tem alguns outros elementos que aqui no texto não estão descritos, os seus nomes, mas eles fazem parte de um mesmo contexto. Então vamos pensar aqui e trazendo quais são os elementos que aqui no texto estão descritos e quais eram os nomes. Todo soldado, isso precisa ficar muito claro, todo soldado romano ele era muito bem preparado. Os legionários, né, que faziam parte da legião romana, todos eles eram muito bem preparados, todos eles eram muito bem treinados e as suas armaduras eram muito bem feitas para poder não correr nenhum tipo de risco, de ataque e que aquele soldado pudesse ser ferido por causa de algum erro. Mas quais são esses equipamentos e que o texto também vai colocar aqui com nomes que nós entendemos? Primeiro deles é a gálea ou elmo, que é um capacete feito de bronze. Esse capacete era utilizado para fazer a proteção dessa área craniana do soldado. Então ele era bem feito para que o soldado não fosse atingido no seu crânio, né? Depois a gente vem vendo o gládio, que é uma espada curta de 2 gumes, utilizada para o combate corpo a corpo. E você vai ver, além do gládio, também você vai ter outros nomes para poder falar dessa espada ou de outros artifícios cortantes, que é a adaga ou o punhal. Isso também fazia parte da armadura romana. Depois você vai ver as cáligas. Cáligas são as sandálias, que eram guarnecidas com pregos. Todo soldado que assim utilizava esse tipo de sandália, ele poderia ir para qualquer terreno. Essa sandália era adaptada para estar em qualquer terreno. Se era um terreno escorregadio, aqueles pregos cravavam ali na terra e não faziam o soldado escorregar. Então ela era adaptada para qualquer terreno. E aí a gente vai ver também o escudo ou escutum, utilizado como forma de proteção do soldado. E aí existem várias formas de escudo, como o clípeo, que era um grande escudo de formato circular. Os mais ricos utilizavam desse tipo de escudo, que era feito de madeira, coberto com couro de touros e bronze, enquanto os demais soldados, o deles era plano, era oval, era feito de tábuas de madeira cobertas com couro. E aí depois você vai ver o escudo sabino, e o mais visto nas imagens que nós vemos assim de batalhas é um grande tipo de escudo, que esse tipo de escudo que a gente vê nos filmes, grande, ele era capaz de cobrir até os pés dos soldados. Quando os soldados eles iam para o campo de batalha, eles juntavam esses escudos, né? Cada um juntava o seu escudo, de forma que formasse uma grande parede. E além disso, você vai ver também dentro da história que esses escudos, antes deles irem para as batalhas, eles eram encharcados, eles deixavam os seus escudos na água. Por que essa realidade? Porque quando eles iam para um campo de batalha onde as setas flamejantes eram lançadas, as setas bateriam naquele escudo ali e eles não pegariam fogo, tanto os escudos como, consequentemente, os soldados. Então tinha essa realidade dentro do exército romano. E dá muito bem para poder entender porque Paulo fala que a gente vai tendo que embraçar o escudo da fé por causa das setas flamejantes, né? Você vai ver isso aqui dentro do texto. E aí vem a lórica, que é a armadura. E aí você vai ver dentro da história variações da lórica, que é a lórica enganchada, segmentada, a escamada e a musculada. Eram
armaduras, né, essa couraça, eram flexíveis, porém capazes de proteger aquelas pessoas, proteger os órgãos vitais dos soldados. Era muito utilizada a segmentada, que era feita de 26 segmentos de metal que constituíam essa armadura. Protegiam o abdômen, o tórax, as costas e os ombros. E eles utilizavam muito isso, né? Essa armadura feita de ferro, encaixado esses segmentos uns nos outros. Então a gente tinha essa realidade. E a musculata, ou musculada, era uma couraça feita de bronze, ferro ou aço. E aí também tem o cinto que ajudava a proteger ou a prender a lórica e os componentes que nela estavam, como gládio e outras situações. Trazendo para a nossa realidade essa composição de armadura, Paulo vai trazer isso para dentro da igreja, essa aplicação de preparo e de armadura, para que as pessoas pudessem entender em qual conceito a gente está inserido, porque isso não está se aplicando somente aos efésios, mas se aplica a toda a igreja do Senhor. Então, o primeiro detalhe que a gente pode acentuar aqui, ou trazer à tona para a nossa discussão, é a realidade do combate. Primeiro que é apresentado para nós é essa realidade do combate. Apesar de muitos ignorarem, o combate é real, é uma realidade. Não é opcional, como eu já falei com vocês. Mesmo que a gente não queira, nós já estamos inseridos nesse ambiente de batalha. Depois você abre lá em 1 de Pedro, no capítulo 5, no verso 8, que vai falar sobre isso. Eu vou deixar a referência descrita aqui no vídeo, mas abre que você vai entender um pouco sobre isso. Aí, descrevendo nos subtópicos dessa colocação aqui que nós fazemos, a vida cristã é, em primeiro lugar, um combate. Isso a gente precisa ter muito claro. Combate o bom combate, ou combate a boa batalha da fé, toma posse da vida eterna, para o qual fostes convocado, tendo já realizado boa confissão diante de muitas testemunhas. Esse é um texto que Paulo vai estar falando para Timóteo. Depois você pode olhar lá em 1 de Timóteo, no capítulo 6, no verso 12. Paulo está trazendo esse conceito para Timóteo. Então a gente está inserido nesse contexto, nessa batalha. E aí tem as outras referências. 2 Timóteo, capítulo 4, no verso 2. Depois você vai ter Filipenses, capítulo 1, versículo 20, que vai falar sobre isso. Toda vitória na vida de um cristão é composta, antes de tudo, de uma grande batalha. Então a gente precisa ter essa consciência. Nossa vida, em primeiro lugar, é uma vida de batalha. Nós não podemos estar dispersos das coisas que acontecem ao nosso redor. Segundo, o combate é de natureza espiritual. Não combatemos ou não lutamos contra pessoas. Isso a gente precisa ter muito claro. Não é contra a carne ou sangue, como o texto diz aqui. Apesar das pessoas serem influenciadas para fazerem o mal, a nossa esfera, o nosso campo de batalha vai além da esfera humana, é um campo espiritual e precisamos discernir as coisas de forma espiritual. São contra seres espirituais, contra principados e potestades. O texto vai falar sobre isso. E aí a gente precisa discernir e ter essa concepção de que o meu combate não é um combate contra pessoas, mas é um combate espiritual e eu preciso usar estratégias espirituais para isso. Seguindo aqui, num outro ponto, a gente precisa olhar o preparo para o combate. Todo soldado precisa estar preparado, conhecer bem os seus equipamentos e ter a armadura bem ajustada para estar no campo de batalha, o que não é diferente no exército de Deus. Não dá para você ir para uma batalha despreparado ou com seus equipamentos desajustados. Precisa ter esse preparo. Quando um militar vai para um campo de batalha, ele precisa conhecer o seu armamento, ele precisa olhar para ver se ele está limpo, se todas as coisas que compõem o seu equipamento estão bem ajustadas. Porque se for despreparado ou se for sem o conhecimento do seu equipamento,
quando chegar no campo de batalha, ele vai ser atingido. Então a gente precisa ter essa realidade na nossa concepção. De que forma, então, dentro de um conceito espiritual, precisamos estar preparados dentro da palavra do Senhor, com a nossa comunhão com Deus, porque Deus, ele nos direciona, ele nos orienta e ele nos mostra quais são os passos que nós precisamos tomar, ou o que a gente precisa muitas vezes até deixar de fazer. Isso precisa estar muito claro na nossa mente, ter esses preparos. E aí, seguindo, a gente vai ver a força para o combate. Isso tudo está aqui dentro do texto de Efésios, você pode olhar depois todos esses conceitos. Todo soldado, ele precisa de força, ele precisa de resistência para suportar a batalha. Hebreus 5,14 vai mostrar também isso. Esse texto vai falar que precisamos de alimento e exercitar constantemente a fé. Lembrando que o que alimenta a nossa vida é a palavra de Deus. Então a gente precisa estar bem alimentado. Eu me lembro de um filme que fala sobre as cruzadas, onde que um rei, ele leva o seu exército para um campo de batalha e o seu exército vai despreparado. Ele não leva o mantimento, a quantidade de mantimento necessária, ele não leva a quantidade de água necessária para que aquelas pessoas que estavam indo para o campo pudessem se hidratar, pudessem se manter pelo tempo que a batalha durasse. E o outro rei só ficou aguardando aquele exército se enfraquecer, de forma que depois foi muito mais fácil alcançar aqueles soldados. Então todo soldado precisa de resistência, e nós também precisamos disso, que é a palavra de Deus que traz essa resistência para nós. Seguindo aqui, as armas para o combate. Precisamos estar munidos das armas certas. Se o combate é espiritual, logo nós precisamos de armas espirituais para poder combater as coisas. E essas armas espirituais, elas são dadas por Deus, somos seres espirituais. 1 Coríntios, capítulo 2, do verso 12 ao verso 16, vai falar sobre isso. E quais são essas armas que nós precisamos estar munidos? O próprio texto aqui vai dizer. Primeiro, nós temos que estar munidos da verdade. João capítulo 14, verso 6 vai falar disso. No capítulo 17 do mesmo livro vai falar também sobre isso. No capítulo 17, verso 17. Jesus, ele é o caminho, ele é a verdade e é a vida. Então nós precisamos estar firmes em Jesus. Seguindo aqui, nós precisamos estar com a arma da justiça. Isaías capítulo 11, verso 5, você pode ver. Depois, no capítulo 59, no verso 17, também vai falar sobre isso. Estar vestido com a couraça da justiça. Estar munidos da fé. Hebreus capítulo 11, verso 1, vai falar da salvação. Colossenses capítulo 5, verso 8. Munidos também com o Espírito, né? Tendo essa comunhão com o Espírito Santo, e munidos da paz. Isaías 52, verso 7, conformosos são os pés daqueles que anunciam a paz. Nós precisamos estar munidos dessas armas para poder combater. E as estratégias do combate. Toda ação de combate, antes de tudo, precisa ter uma estratégia traçada. Não dá para ir para uma batalha de peito aberto, sem preparo, sem estratégia. E precisa se ter bem claro de quem é e qual é a voz de comando. Todo exército precisa ter claro quem é o seu comandante, qual voz ele vai ter que escutar. Nosso comandante é Cristo. Nossa estratégia espiritual, né? Uma delas é a oração. E isso é um grande desafio para nós, subjugar a nossa natureza carnal, a nossa natureza independente a horas de oração. Claro que você não vai ficar toda hora dobrando seu joelho para poder orar, mas é orar em espírito, falar com Deus em espírito, em todo momento. Outra estratégia nossa aqui é a vigilância. E aí os textos de oração eu vou deixar disponível para vocês. É Colossenses capítulo 4, verso 2. 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 17, que vai falar que devemos orar sem cessar. E aí seguindo, vigilância. Estar em constante alerta. Mateus capítulo 26, verso 41, que Jesus diz, né, orai para que não caísem em tentação. 1 Coríntios capítulo 16, verso 13, 1 Pedro 4, 7. Outra estratégia nossa, perseverança, não desistir de lutar, ou seja, manter firme na busca do Senhor
e não entregar a batalha. Mateus capítulo 24, verso 13, aquele que perseverar até o fim será salvo. Atos capítulo 14, verso 22 e Tiago capítulo 4, verso 7. Então a natureza do combate, e aí é o nosso último tópico. Nosso inimigo não é o todo-poderoso, mas ele tem um certo poder, ele tem uma certa força e tem influência. Uma das coisas que podemos observar é que ele é astuto e age muitas vezes de forma sutil. Não podemos subestimar o nosso inimigo. Meu pai, muitas vezes, ele falando sobre essa questão militar, e ele fala que você não pode subestimar o exército inimigo, porque às vezes ele pode ter alguma estratégia ou alguma tática que você não conhece. Então a gente nunca pode subestimar os nossos inimigos, e principalmente o inimigo das nossas almas. Primeira coisa aqui, dentro desse tópico aqui, são as astutas ciladas. Cilada, apanhar em armadilha. É um elemento utilizado para apanhar a presa. Você monta uma cilada, mas qual é o elemento que se usa para poder atrair aquela presa? Algo que lhe seja bonito, algo que lhe seja agradável. Nosso inimigo utiliza da mesma forma, da mesma estratégia para atrair pessoas. Ele não vai te atrair com algo que você não goste, muito pelo contrário. Ele vai atrair a nossa vida com algo que nós gostamos ou com algo que nos agrade muito. A natureza do nosso inimigo, dentre muitas descritas na Bíblia, ele é o pai da mentira, ele é o tentador, Mateus capítulo 4, verso 3. Ele se transmuta, ou ele se muda, ele pode virar até um anjo de luz, segundo aos Coríntios capítulo 11, verso 13 ao 15 vai falar disso. Ele é o predador em busca da caça, 1 Pedro capítulo 5, verso 8, o Deus deste século e entre tantas outras coisas. Então a gente tem que entender que essa é a natureza do nosso inimigo. Ele usa de astúcia para poder nos enganar. E a gente precisa estar firme em Deus para poder perceber quais são as ciladas. Às vezes ele não vai te apresentar algo muito óbvio. Mas aí às vezes você olha para aquela coisa tão óbvia e fala, pô, isso aqui está óbvio demais. Mas existem outras coisas que muitas vezes desviam a nossa atenção. Seguindo aqui, o dia mau. O fato de estar firme, como o apóstolo Paulo aconselha, é justamente para suportarmos o dia mau. E estas expressões se repetem no texto. Você precisa estar firme, você precisa estar em oração, precisa estar em súplica para poder se manter firme em Deus. Somos mais do que vencedores e isso é um fato. A gente tem toda essa realidade, mas nós somos mais do que vencedores. Deus nos concedeu poder. Lucas capítulo 10, versículo 19, Atos capítulo 1, verso 8 vai falar isso. E nós temos à frente, na frente do nosso comando, o próprio Deus. Deus, ele é aquele que nos comanda, ele é o nosso sumo general, ele está acima de todas as coisas. Colossenses capítulo 2, verso 15 e 1 João capítulo 3, verso 8. Concluindo aqui, podemos ter a certeza de que Deus está conosco em todos os momentos. O nosso grande general tem o poder para destruir todas as ciladas, todas as estratégias do diabo. Maior é o Senhor. Uma coisa que a gente precisa se lembrar, que a nossa batalha ela é constante. Constantemente estamos em batalha, mas essa batalha um dia vai chegar ao fim. Triunfaremos com Cristo. E lembre-se, o Senhor dos Exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Salmo 46 vai falar sobre isso. Então tenha isso na sua mente, utilize a autoridade do nome de Jesus, porque Deus te concedeu essa autoridade. Peça a Deus discernimento, estratégia para poder vencer as ciladas do maligno. Fique firme na oração, firme na palavra de Deus, porque você vai vencer, porque Jesus está com você. Fique com essa palavra, com essa aula no seu coração. Que Deus te abençoe. Até a próxima.